Nos anos 20, Nova York era o lugar onde tudo acontecia. Manhattan havia virado a capital do mundo, o lar do glamour e da sofisticação. A cidade que nunca dorme. Lá, jovens dançavam jazz e pessoas se tornavam milionárias da noite para o dia. Foi a festa mais duradoura dos tempos modernos. Sem aviso, a bolha estourou. A festa acabou. Um terremoto financeiro abalou Wall Street. A história viria a chamá-lo de o Grande Crash. E ele traumatizou a nação americana. Milhares de empresas quebraram. Milhões de pessoas perderam seus empregos. Homens orgulhosos encaravam a humilhação do auxílio à pobreza e da sopa comunitária. Famílias que perderam suas posses foram viver em favelas, a um passo dos símbolos de riqueza. Como os Estados Unidos cresceram e caíram tão rapidamente? Como a locomotiva do mundo ocidental se pôs de joelhos em 1929? A sociedade capitalista nem sempre existiu, ela é fruto de um processo histórico. E dentro desse processo histórico, o capitalismo vem se apresentando com crises. A crise faz parte do capitalismo. Não existe capitalismo bonzinho, capitalismo humanizado. O capitalismo se constituiu, no decorrer de séculos, exatamente em cima de crises, né? As crises fazem parte do capitalismo. Isso não é para romantizar o capitalismo, é para a gente entender que não tem como reformar o capitalismo. Ou seja, repetindo, trazer um capitalismo que seja mais humano, um capitalismo menos maldoso. Não é questão de ser maldoso, é questão que a lógica de funcionamento da sociedade capitalista, ela não permite, né, a humanização na sua plenitude. As crises fazem parte. Que tipo de crise? Crise que eu diria estrutural, ou seja, a crise é imanente, ela faz parte do sistema capitalista. Há uma tendência de queda da taxa de lucro. E toda vez que a taxa de lucro diminui, a reação da burguesia é no sentido de retomar o crescimento da taxa de lucro, né? Então, nesse sentido, nós tivemos crise no capitalismo em 1857, 1893, 1829, 1929, nós temos em 1950, 1975, nós temos em 2006, 2007, e essa crise se arrola até os dias de hoje. Claro que, para falar de todos os momentos de crise gigantesca do capitalismo, poderia ser mais preciso, evidentemente, mas em linhas gerais, só para dizer o seguinte: há crise no sistema capitalista desde quando ele surgiu, sobretudo o período mais maduro do século XIX para cá, né? Então, e constantemente a burguesia busca retomar o crescimento da taxa de lucro. E faz o que para retomar esse crescimento? Mais exploração. Esse é o receituário básico, né, da classe burguesa em relação à classe trabalhadora há mais de um século. Ou seja, diminuiu a taxa de lucro, precisa retomar o crescimento dessa taxa de lucro. Quem é que produz? Somos nós, trabalhadores. E evidentemente que da classe trabalhadora, uma maior operação e exploração que tem que surgir para que essa taxa seja retomada e sempre crescente. Não há limites para o capitalismo. Não há limites. E dentro desse não há limites, a vida do trabalhador nunca interessou absolutamente para a burguesia, mas a taxa de lucro. A taxa de lucro. E nesse sentido, os ataques à classe trabalhadora são constantes, pessoal, do século XIX até o século XX, XXI agora, né? Ou seja, isso que a gente vê hoje, nos últimos tempos, como o seguinte fala, planos de austeridade, ou ainda reestruturação produtiva do capital, outra forma ainda, né? Reformas, né? Como as reformas do Paulo Guedes no Brasil, do Temer, do Paulo Guedes, do PT, do Temer, do Paulo Guedes, Bolsonaro, justamente para poder tirar os direitos trabalhistas que nos garante o mínimo de sobrevivência, né, e de possibilidade de articulação política e de luta de resistência dentro da lógica do capital, dentro da sociedade capitalista. Essas reformas, elas vêm para explorar cada vez mais. São os planos de austeridade, né? São austeros para nós, classe trabalhadora, e são planos de sobrevivência. Digo, são as formas que a burguesia
usa através do Estado para poder retomar o crescimento econômico. E agora a gente está passando por outro momento gigantesco que assim, escancara como no sistema capitalismo as crises são encaradas por parte da burguesia no que diz respeito a retomar a taxa de lucro. As pessoas estão morrendo, não só pelo coronavírus, né? Sim, evidentemente, mas por outros muitos motivos, né? E a burguesia só pensa em mais lucro, mais lucro. Isso é expresso também nos discursos aí que a gente viu aí, vê todos os dias pelas redes sociais, de donos de empresas que dizem a economia não pode parar. A começar pelo próprio presidente da República. A economia não pode parar. A economia não pode parar. As pessoas são importantes, mas a economia não pode parar. No fundo, a realidade é, nós precisamos continuar a ter uma taxa de lucro sempre crescente. E para isso, se pessoas precisam morrer, que seja, né? Bom, nós não concordamos com isso, né? Então, acho que nós, que fazemos parte de movimentos revolucionários, movimentos sociais, devemos tomar pelas mãos as rédeas da história. Nós é que produzimos toda a riqueza, né? Não é a burguesia. Alguém já viu aqui algum patrão, né, trabalhando com você na fábrica, picando cartão, no comércio, no call center, ou qualquer outro lugar? Não, somos nós, trabalhadores, é que fazemos a coisa funcionar. Então, o colapso da economia, né, é exatamente o que eles não querem. E é exatamente o colapso da economia capitalista o que nós revolucionários queremos. Porque nós não queremos que os donos dos meios de produção, vamos chamar assim, burgueses, continuem nos explorando e nos oprimindo. Nós é que podemos, sim, gerir toda a economia, né, da fábrica aos veículos de comunicação. Nós, literalmente, devemos tomar a história pelas mãos. As rédeas da história nos pertencem, né? Então, acho que o capitalismo tem todas essas crises. Sempre podem aparecer discursos maravilhosos dizendo, olha, vamos votar no fulano de tal, no cicrano, beltrano, né? Vamos tomar tais medidas, né? Seja o Dória governando São Paulo, seja ainda os ministros desse presidente mentecapto, né? Mas são discursos apenas, né? Na prática, quem é que tem que trabalhar todo dia é a classe trabalhadora. E quem sofre as consequências da opressão e da exploração é esta classe trabalhadora. Não são essas pessoas que vivem aí com milhões de reais no bolso, cada vez mais se enriquecendo, à custa da desgraça da classe trabalhadora. O sistema capitalista escancara em todos os momentos de crise aquilo que ele mostra todos os dias, mas nos momentos de crise isso fica mais escancarado, que é exatamente as contradições da sociedade capitalista. E nessas contradições, diante delas, quem é que sai perdendo, quem é que tem que pagar a conta, é exatamente aqueles que não fizeram a dívida, aqueles que não causaram a crise, mas aqueles que produzem toda a riqueza, mas não levam nada para casa, que é a classe trabalhadora. Por isso, né, fora Mourão, fora Bolsonaro, fora toda essa política burguesa que literalmente nos explora e nos oprime todos os dias. Quem aqui está ouvindo esse vídeo e é da classe trabalhadora consegue entender exatamente as palavras que eu estou falando. Somos nós que produzimos a riqueza, não o patrão.